Bem-vindos a mais um episódio, segundo episódio do podcast Pela Tua Rica Saúde. Hoje temos a Sofia de Melo. Obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço o convite. Nada, prazer é meu. Não sei se tem de tratar por enfermeira ou por fotógrafa. Qual é que preferes? Agora posso ser por fotógrafa. Pode ser por fotógrafa? Pode. Pronto, diz-me, podes-te apresentar se quiseres, uma breve o teu percurso académico, profissional, Ok. até ao ponto de hoje. Assim, de uma forma muito resumida, porque vou resumir assim bastante. Eu sou licenciada em enfermagem e, explorando aqui mais um bocadinho dentro da enfermagem, eu escolhi este curso porque eu sempre sonhei ser obstetra. E então, já que fui um bocadinho baldas na escola e não consegui ir para a medicina, não é? Fui para a enfermagem. Queres ser médica ou obstetra? Sim, era esse o meu sonho desde os 9 anos. Mas depois pensei, ok, não tenho média para medicina, mas a enfermagem também é uma boa opção. E depois de entrar no curso até percebi que se identificava mais comigo, porque eu gosto muito da parte prática e não só daquela parte mais de... Pronto, gosto mais de estar em ação, daquela proximidade que criamos com o utente, que a enfermagem é muito mais isso. E então aí senti-me bem no curso em que estava. Mesmo assim, sempre focada em obstetrícia, não é? Pediatria, qualquer coisa, mas algo relacionado com crianças, bebés, gravidez também gostava muito. Mas fui parar depois, quando entrei no mercado de trabalho, fui para o IPO, que não tem nada a ver com a área que me levou a escolher o curso de enfermagem, não é? E então trabalhei numa medicina oncológica, em que lidava precisamente com o oposto do nascimento, não é? Lidava com a morte, com o sofrimento, com a dor, tanto do doente como da família. Lidar com isso tudo era completamente o oposto daquilo que me motivou a escolher a enfermagem. E senti-me um bocadinho frustrada com isso, porque apesar de me sentir útil na vida de alguém, não é? Porque somos úteis na mesma, mas senti-me um bocadinho frustrada com aquilo, não me sentia completamente realizada. E então daí senti uma necessidade de escapar um bocadinho à realidade, não é? Porque naquele tempo a minha vida era trabalho, casa, e senti necessidade de quebrar ali um bocadinho aquela rotina. E foi quando decidi fazer um curso de fotografia, que inicialmente imaginava-me a fotografar como hobby, sim, uma coisa só mesmo para aliviar a cabeça, mas comecei, depois do curso de fotografia, comecei a pensar, ok, eu gosto muito de bebés, grávidas, há uma área dentro da fotografia que é direcionada a isto, e comecei eu própria em casa a fotografar bebés e grávidas. E pronto, aquilo que inicialmente... A fotografia era fotografia geral? Fotografia geral. Ou já era não, foi só um curso de fotografia geral para aprender a trabalhar com máquina, em modo manual, só isso. Foi um curso de 3 meses, assim, uma coisa muito breve, mas que quando nós estamos muito motivados, não é? Vamos levar aquilo muito a sério, não é? E foi o que aconteceu comigo, levei aquilo muito a sério e pensei, ok, eu agora estou a gostar muito disto, vou tirar mais formações dentro da área mais direcionada à área que eu gosto mesmo, bebés, grávidas, e vamos ver no que é que isto vai dar, não é? E pronto, e correu muito bem. Na altura tinha 4 amigas grávidas e eu costumo dizer nada é por acaso, não é? Qual é a probabilidade? Naquela altura em que preciso de grávidas para explorar, não é? Oferecer sessões, tinha 4 amigas grávidas, fotografei-as no exterior, porque na altura ainda não tinha nada em casa para preparar, não é? E depois fotografei os bebés delas, recém-nascidos. Então pronto, foram assim o meu primeiro contacto na área da fotografia de recém-nascido. E comecei a conciliar a fotografia com a enfermagem, não é? Assim, de uma forma que eu achei que ia ser um hobby, assim, uma distração, mas comecei a gostar demasiado daquilo, ao ponto daquilo passar de um hobby para um part-time, digamos assim de uma forma muito, muito básica, porque eu fotografava em casa, a minha sala era o meu estúdio, era aquilo, nem era sala, nem era estúdio, era um 2 em 1. Mas comecei assim a fotografar sempre a parte da enfermagem. Depois, com a pandemia, nós mudamos de casa e na altura com aqueles cuidados redobrados que todos começamos a ter, não é? Nós mudamos de casa e meu marido também disse, Sofia, agora com a mudança de casa não vamos fazer aquilo que fazíamos antes, agora vais ter que decidir se tu queres mesmo fotografia, ok, avançamos com isso, mas vais ter que ter um espaço próprio para isso, não vamos estar agora em casa a meter mais pessoas como tínhamos feito até agora. E eu concordei com aquilo, embora sempre um bocado receosa, porque tinha aquele medo, e se não dá certo, e se... Havia ali muitos se's, mas o meu marido era aquela pessoa que estava sempre ali à minha beira, sempre dizendo, não, se tu queres, é para avançar, é para avançar, é para avançar. E foi ele que até foi o mais responsável, a pessoa que esteve mais responsável pelo iniciar por trocar?
Sim, pelo processo, é isso que quer dizer. Foi eu que esteve mais responsável pelo processo do espaço, de tratar do espaço, isso tudo. Pronto. E ao mesmo tempo a part-time mesmo. Exato. E foi numa altura em que nós estávamos a mudar de casa e eu sentia muito receio do que aquilo fosse dar. Mas pronto, era um sonho que eu queria, era uma coisa que comecei a construir na minha cabeça como sendo um sonho e deixava-me entusiasmada a ideia, não é? Embora com medo. Mas pronto, lá fomos andando e aquele medo que eu tinha inicial, rapidamente percebi que, ok, eu tenho todos os motivos para ter tudo menos medo, porque aquilo começou a ser de um part-time, rapidamente passou a um full-time. E eu já, mesmo estando no IPO a trabalhar a full-time, não é? Eu já gastava mais tempo da minha vida na fotografia do que na enfermagem. E começou a ser muito pesado para mim também, não é? Porque a enfermagem, como nós sabemos, é uma profissão muito pesada, seja em que área for, mas eu acho que no IPO aquilo ainda tinha um peso maior, porque não só todo o cansaço e desgaste que nós enfermeiros temos a nível físico, mental, horários, turnos, tudo isso nos desgasta, mas a área em que trabalhamos é tão pesada lá no IPO que aquilo ainda tem uma sobrecarga maior no desgaste que temos, emocionalmente muito difícil. Então começou a ser muito difícil gerir aquilo tudo, e a par disto também tenho uma família, não é? Que também merece ter o seu tempo, não é? E o meu tempo em família, o meu tempo sozinha, e isso não existia. Então eu tive que começar a pensar um bocadinho na minha vida, não é? E decidi pedir a redução de horário no IPO. Em abril do ano passado pedi redução e comecei a trabalhar metade do tempo na teoria, porque na prática eu trabalhava sempre mais do que as 17 horas e meia semanais, não é? Que é metade das 35 horas. Por falta de enfermeiros, por colegas grávidas, porque falta este, falta aquilo. Então vamos a ver e estamos a trabalhar não as 35 horas semanais, mas também não andamos muito afastados disso. Está sempre um buraco qualquer. Não é? Então foi assim um bocado difícil, mesmo em part-time no IPO, mesmo com a redução de horário, conseguir conciliar tudo. E ao mesmo tempo disto tudo, não é? Depois o que é que acontece? Comecei a fazer muitas noites no IPO, porque era a forma que eu tinha de estar disponível durante o dia para a fotografia. Fosse para fazer sessões, para editar. Então fazia muitas noites no IPO, muitas manhãs e tardes na fotografia, e uma pessoa quando dá assim, chega a um ponto de pensar assim, ok, eu não tenho descansado, eu não tenho dormido, eu não tenho feito nada, a não ser trabalhar. Só que nós entramos numa bola de neve tão grande que nem nos apercebemos disso. Então as pessoas à nossa volta é que estão sempre a dizer, cuidado, um dia vais pagar pelo que andas a fazer, cuidado, que isto assim, um dia mais tarde vais-te arrepender do que andas a fazer. E por muito que eu não queira ouvir essas coisas, não é? Porque na altura uma pessoa está naquela de eu quero trabalhar, mas depois começamos a pensar um bocadinho, não é? Lembras-te de quando é que se deu aquele clique de ok, vou deixar a enfermagem e vou mesmo... Lembras-te dessa decisão, do momento em que tiveste essa decisão? Eu costumo dizer que não fui eu que tomei essa decisão, foi o meu marido. Sim, se ele te ajudava tanto, não é? Não, porque ele foi a pessoa que mais me incentivou a desistir da enfermagem. Primeiro, porque ele via perfeitamente o meu sucesso na fotografia. E o desgaste que tinha na enfermagem. Ele próprio dizia, se tu não parares a bem, tu vais parar a mal. Se não parares por tua vontade, tu vais parar porque te vai dar uma doença qualquer, um ataque qualquer. Um burnout. Tu vais parar de alguma forma. Só tens que te escolher se vais ser tu a parar ou outra coisa qualquer, não é? Ou é o trabalho que te vai parar. Exatamente. E depois, se não fosse por minha iniciativa parar ou decidir o que é que eu quero fazer da minha vida, não é? Depois nem ia fazer nada. Se me desse um AVC, qualquer coisa, não é? Que uma pessoa vai pensar nessas coisas. Não acontece só aos outros. Exato. Depois não fazer nenhuma nem outra. Então aquilo fez-me refletir um bocadinho. A par disto, os meus filhos também estavam sempre a dizer, mãe, desiste do IPO, sai do IPO, nunca estás em casa, nunca dormes em casa connosco. E pronto, aquilo vai custando um bocadinho de ouvir. No início uma pessoa desvaloriza um bocado, mas chega um ponto que já estamos, não é? Aquilo já começa a fazer parte de uma rotina, aquele discurso. E custou um bocadinho. Então, em novembro do ano passado, sessões de Natal, plenas sessões de Natal, a Sofia completamente esgotada. E o Kiko, meu marido, estava sempre a insistir comigo, então é hoje que tu vais despedir, E eu, Kiko, sério, tipo, calma. E ele todos os dias era certinho, Estavas sempre a adiar a decisão. E todos os dias ele fazia-me aquela pergunta. E então, ele próprio fez a carta e só me disse assim, Sofia, assina aqui. Confia. E eu pensei, eu assino, pronto, assinei e disse, ok. Ele até fez 4 cartas e assinei as 4, não fosse alguma correr mal e depois eu mudar de ideias, ele já não... Ele tinha suplente. Exato.
E ele próprio, que nunca vai a lado nenhum, tipo, aos Correios, eu sempre preocupou quando ele precisa de alguma coisa, ele próprio foi aos Correios entregar a minha carta. Eu fiquei no carro, na altura foi à Note, do lado do Rio Tinto, e eu estava no carro e depois ele entrou no carro e diz, olha, já estás despedida. Eu disse, ai, não acredito. E caiu uma ficha e pensei, não acredito. E fiquei, assim, aqueles primeiros tempos em que estou a interiorizar a ideia que aquilo se está a tornar real, por muito que fosse uma coisa que eu desejasse, Sim. naquele momento eu penso, ai meu Deus, tipo, eu não posso fazer isto. Ficámos assim muito... Tiveste medo? Tive medo. Medo de... Sim. Como é que eu ia dizer? Medo que, se pondo-me no teu lugar, seria o meu medo. Medo de não dar assim tão certo como eu estava à espera. Sim. A médio e longo prazo e ter a falta daquele ordenado fixo. Eu tinha medo de tudo, Não é? medo de tudo. Assim, meu Deus, olha, eu ia buscar todos os medos que tu pudesse imaginar, por mais estúpidos que parecessem. Sim. Eu tinha medo de tudo. Naquele momento em que ele disse que já tinha entregue a Parece que carta, era só medos naquela altura, não é? eu pensei, Parece meu Deus, que é só medos. isto está errado, eu não devia fazer isto. Um lado em mim queria e estava feliz, mas Sim. outro lado estava, meu Deus, eu não devia fazer isto. Mas pronto, já estava feito, não pude ir lá buscar a carta, Outra não é vez. dizer, olha, mandem aí essa carta Mas outra vez. Se calhar nem saboreaste bem Foi assim um momento. dedicaste unicamente à fotografia e deixaste a saúde, a enfermagem, não conseguiste aproveitar bem esse momento com medo da transição, não é? Sim, foi assim uma Que é coisa um medo- assim bem. E que eu já te disse, admiro muito a tua coragem. Acho que há uma grande parte dos enfermeiros, principalmente os enfermeiros em Sim. Portugal, que gostavam de sair da profissão e ir para outra coisa, fazer outra coisa diferente, mas existe muito esse medo. Existe o medo de perder o salário fixo e o contrato de trabalho para a vida Exatamente. toda, que nós somos um bocadinho formatados quase pequeninos para Exatamente. isso, temos que arranjar um trabalho fixo com um ordenado bom e depois mantermos-nos lá. Mas o que é certo é que depois acabámos por ter isso e não estamos felizes, não é? Tu não Sim. estavas feliz Não estava feliz na enfermagem, ainda por cima tinhas outra coisa que te satisfazia e realizava-te muito mais, independentemente de euros, não é? Sim, exatamente, Independentemente de valores, satisfazia-te muito exatamente. mais. Era um trabalho que me dava muita mais felicidade. Sim. Porque é um trabalho feliz, não é? Fotografar grávidas, Estás ali bebés, na é um alegria. momento As super pessoas feliz, estão não todas é? na alegria. E tu tinhas o Exatamente. extremo, tu trabalhavas no IPO, qual é que era o Exatamente. serviço? Medicina oncológica piso 3. Pronto, tinhas ali, Era um lidavas com a internamento. morte, Era, todos os turnos, era não? quase diário. Morte ou pré-morte, Sim, não é? sim, O sim, luto sim, sempre. sim. E no outro extremo, tinhas a vida a nascer, a começar, Exatamente. grávidas, bebés. Exatamente. Era completamente diferente. E foi lá que eu fui buscar muita energia para lidar com o dia a dia, porque eu sentia-me super bem na fotografia, não é? Sentia-me e sinto. Mas naquela altura havia ainda esse extremo de um trabalho e do outro. Mas entretanto, despedi-me em novembro do ano passado, não é? E agora, quando as pessoas me perguntam, então, como é que está a correr? Não tens saudades de IPO? Não te arrependes? Eu digo, a única coisa que eu me arrependo é não ter saído mais cedo. Pois. Agora que já estou a ver, não é? Que já caí na real, ok, já não tenho IPO, já é só fotografia. Eu penso, a única coisa que me arrependo é não ter saído mais cedo, porque não me posso arrepender de ter saído. Também tendo saído do IPO, acabaste por ter muito mais tempo depois. Primeiro passas as noites todas em casa, Sim, não é? essa é a maior vantagem. Não sei que haja Isso. uma festa ou assim, passas as noites Sim, todas em sim, casa. sim. E estás mais tempo com a tua família, não é? Sim. E tens muito mais tempo também para organizar o teu trabalho, podes aceitar mais clientes, podes te dedicar muito mais a gerir redes sociais, Exato. isso tudo que exige muito tempo, não é? E o Isso. tempo que tu estás no hospital não dá. E esse foi o meu primeiro pensamento. Ora bem, eu comecei as sessões de Natal no ano passado, outubro, novembro, dezembro. Até dezembro há aquele boom de sessões de Natal. Em janeiro, que até muita gente considera que é a época mais fraca na fotografia, para mim foi completamente o oposto de fraco. Porque eu aceitei praticamente todas as sessões que me pediam, porque eu achei, agora não tenho IPO, por isso eu tenho tempo para isto tudo. Vai dar para tudo. Mas errei, porque meti-me outra vez num momento de muito trabalho e quando eu achava que o IPO estava-me a roubar tempo, também aprendi que não posso aceitar tudo, porque senão Acabas fico por novamente ficar sem mesmo tempo. sem tempo, não é? Exatamente, e agora ainda estou a pagar um bocadinho por tudo O que aceitaste tudo nessa que aceitei. altura, se calhar também um bocadinho fruto desses medos todos que tinhas. Sim, também pode ter vindo daí, não é Vou de género. dar trabalho, vou dizer que não. Exatamente. as Agora pessoas tenho que querem trabalhar, não é? E é que o trabalho não é só a sessão, não é? Há Não, a preparação, há a sessão, depois a edição. Sim. As pessoas não têm noção disso. As Não é pessoas só gostam. aquela. Tu fazes sessões mais ou menos uma hora e meia. Depende. Eu entusiasmo um bocado nas sessões.
Eu, sessões de grávida, às vezes demoro 2 horas, porque eu gosto de explorar ali a grávida ao máximo, gosto de fazer assim, assado, com este vestido, agora nu, eu gosto de explorar ali aquilo tudo. Com recém-nascidos, também às vezes 4 horas de sessão. Pois também estás dependente deles, não é? Sim, estou dependente deles exatamente. Ajuda. E eu quero que o bebê esteja o mais tranquilo possível, quero que ele esteja na mama o tempo que ele precisar, não quero estar ali a pressionar nada porque acho que as coisas fluem melhor quando o bebê está tranquilo e os pais também estão tranquilos, pronto. E às vezes a sessão pode demorar mais um bocadinho, eu própria também me entusiasmo um bocado, gosto de explorar com os pais, assim, fazer coisas, pronto, que eu gosto, não é? As sessões mais rápidas, pronto, acabam por ser as dos bebés já 3, 6, 9, 12 meses, quando fazemos o acompanhamento. Já não têm tanto essa necessidade de estar com a mãe na mama, já estão mais tranquilos. Não... E também são bebés que não têm muita paciência, não é? Enquanto um recém-nascido nós queremos que ele durma e o objetivo do recém-nascido, não é? Naqueles primeiros tempos ele dorme bastante, com 3 meses já não se espera que ele vá dormir aquele tempo todo, não é? Então já é um bebê um bocadinho mais ativo, que gosta já começa a reagir ali aos estímulos, já a sorrir. E então ele tem aguenta aquele bocadinho, mas passado um bocado, ok, já está lá o João Bustano e ele já quer dormir, já não está mais naquela de ser fotografado. Então essas sessões acabam por ser mais rápidas. Mas sim, fotografar ou estar na área da fotografia não é só a sessão em si. Há toda uma preparação de sessões, a fazer a sessão, a edição, a seleção de fotos, não é? Antes da edição, o lidar com os clientes, responder a mensagens, e-mails, gerir e organizar, seja as redes sociais, seja a agenda. Há muita coisa. Faz isso tudo sozinha. Tudo sozinha. O meu marido ajuda-me na parte mais financeira, na parte mais de gestão das economias. Exatamente, exatamente. Na parte mais de gestão ele ajuda-me. Mas tirando isso, sou eu que faço redes tudo. Redes sociais, agenda. Redes sociais, ele também me ajuda. Mas claro, a parte mais difícil e que demora mais tempo. E a edição és tu que fazes. Sim, embora ele também me ajude em algumas sessões. Mas fotografa? Não. Pois. Mas pode-te ajudar sempre com os cuidados com o bebê, exatamente, isso. Mais nas sessões de bebê, ele nessas ainda me ajuda um bocadinho, sim. Mas a edição tudo és tu que fazes tudo faço tudo sozinha. E já recebi várias propostas, não é? Porque há muitas empresas e mesmo pessoas a título individual que mandam mensagens a oferecer o trabalho de edição, manda uma fotografia para nós editarmos e ver como é que funciona o nosso trabalho, mas eu não quero. Eu, por muito sobrecarregada que eu esteja, eu quero ser eu a editar as minhas fotografias, porque aquilo acaba por ser uma extensão do meu trabalho, não é? Certo. Representa o que eu quero, o que eu gosto. Se olhares para o resultado final, é capaz, não sei se será, ou se consideras 50-50, mas pode ser 50% o trabalho da sessão e 50% a edição, porque a edição faz... Exatamente. Faz ou desfaz uma fotografia. Exatamente. Não é? E depois também fazes álbuns, não é? O álbum também não descarregas as fotografias e aquilo automaticamente tens que planear esta fotografia com aquela, os tamanhos, o layout, não é? Aliás, quando eu faço, eu tenho 3 pacotes para cada uma das sessões, quando eu faço uma sessão em que sei que o pacote inclui álbum, eu vou ter certas coisas em atenção. Já tens outro cuidado quando estás a fotografar. Porque já sei que, ok, naquela página não vou pôr só esta fotografia, quero pôr outra no mesmo seguimento, não é? No mesmo set. Fazer quase uma sequência. Exatamente, e então tenho interesse em também explorar ali mais um bocadinho dentro daquela roupa, ou seja, o que for, para depois no álbum ficar mais harmonioso. Também, mesmo que não seja uma sessão previamente já com álbum, pronto, já as coisas também acabam por fluir bem mesmo assim. Mas... Sentes-te reconhecida no trabalho que fazes agora? Sim, sinto porque eu sou uma pessoa que para mim os feedbacks são muito importantes, porque acabam por me motivar e os feedbacks que eu recebo são muito motivadores, muito motivacionais, era isso que eu queria dizer. As pessoas gostam muito do trabalho que entregas também, não é? Sim, e agradecem imenso, é uma recordação única, porque mesmo nas grávidas, mesmo que elas voltem a estar grávidas, cada gravidez é única, e registar aquele momento da fase do casal, principalmente, eu sinto que principalmente as pessoas que demoram mais a conseguir engravidar, que valorizam muito mais o trabalho, porque sentem que é um momento muito especial para elas. E então, sendo sessão de grávida de recém-nascido, as pessoas valorizam muito aquele momento, porque é uma coisa que passa muito rápido, não é? E quando eles vão levantar o álbum ou as fotografias, dizem assim, ai meu Deus, já está tão diferente. Pois.
eles mudam Às vezes muito. um mês de diferença Já mudam, é os bebés já suficiente mudam. para a criança estar muito E diferente. aqueles primeiros tempos em que os pais estão focados, se ele mama, se está a engordar, estão a lidar com toda a nova rotina, acabam por não perder tempo. Digamos assim, Nem aproveitam a reparar-se. criança, Exatamente. não é? Nem gozam do bebê. Exatamente. Tanta preocupação, tem que dormir, tem que comer, tem que limpar, está frio, isso. está calor, tem febre, está... É isso. E então a fotografia acaba por, mil e uma ok, quando coisas. passam aquela fase de Sim. stress e de adaptação ao bebê, não é? Assim, tem ali aquela recordação e conseguem guardá-la para sempre, não é? Que é mesmo esse o objetivo da fotografia. Eternizar, não é? Os momentos. Exatamente. E quando trabalhavas no IPO, sentias-te bem reconhecido? Ou... Sentia-me. Se não me sentisse, também acho que não tinha dado o passo de me despedir, não é? Porque foi também o reconhecimento que também sentia que tinha por parte dos meus clientes que também me fez tomar aquela decisão. E mesmo quando as pessoas sabiam que eu era enfermeira também, diziam-me assim, Sofia, não sei como é que tu aguentas trabalhar na enfermagem e aqui no estúdio. Eu, se fosse a ti, já me tinha despedido lá. E eu pensava, claro, isso é fácil dizer isso porque não estás na situação. Mas... No meu lugar é que eu é que sei as responsabilidades todas que tenho, os momentos todos que tenho. Mas claro, as pessoas dizem aquilo porque realmente reconhecem que é um trabalho muito mais feliz e nem se compara, não é? Mas sim, sinto que sempre fui reconhecida pelo quem já fez trabalhos comigo, os meus clientes, que me deixam assim um bocado o ego em cima, porque me elogiam e essas coisas, eu fico super feliz. Faz bem a autoestima. Eu acho que 99% dos meus clientes são pessoas espetaculares, parece que foram escolhidos a dedos e são mesmo aquelas pessoas que eu me identifico e penso assim, meu Deus. Se calhar já há um filtro qualquer, um tipo, vem o teu trabalho e sabem, olha, é isto que eu quero, e depois isso é um tipo de pessoa que tem uma mentalidade já diferente, parecida, não é? Sim, mas por acaso é das coisas que eu agradeço muito, porque a maioria dos meus clientes são pessoas espetaculares mesmo. 5 estrelas. Também porquê? Porque estão a viver um momento feliz da vida delas, sim, não é? Também é verdade. E o motivo pelo qual estão lá é um momento tudo feliz. Tudo se conjuga para estarem na alegria. Exatamente. Para estar tudo bem. Exatamente. Como enfermeira, sentias-te reconhecida? Não. Nada. Não. Sabes que quando eu entrei para o IPO, eu sofri muito no início, quando entrei, porque eu estava grávida do Francisco, do meu segundo filho, e sinto que fui mal recebida no meu serviço. A maioria dos meus colegas... Já entraste grávida? Já entrei grávida, mas no início, por questões de chefes de diretorias, não queriam que eu dissesse aos meus colegas que estava grávida. Depois, óbvio que eles começaram a perceber que havia ali qualquer coisa, não é? Que eu estava a engordar muito na barriga, até que tive que... Não dá para esconder mais, não é? Pois, não é? Nem percebi porque eu ter que esconder aquilo, mas pronto, foram ordens da diretora, coisas assim, e eu tive que respeitar. Achas que poderá ter a ver com, se vem uma grávida, provavelmente uma baixa prolongada, um horário de amamentação a seguir? Se calhar foi por isso que foste mal recebido? Poderá eu ser não uma das sei, razões? mas sinto que os meus colegas não me receberam nada bem, mesmo até antes de saberem que eu estava grávida. Logo de início, tu trabalhaste sempre no mesmo serviço lá? Sim, mas eu acabei o curso em 2012 e comecei a trabalhar no IPO em 2016, ou seja, tive 4 anos ligada à enfermagem mais na área de medicina do trabalho, mas a nível hospitalar tive 4 anos parada. Por isso é normal que fazes uma licenciatura em que aprendes as bases, mas não te dá a experiência, estás 4 anos parada e depois inicias numa atividade no hospital, é normal que estejas um bocadinho verde em certas coisas. Claro, não é? claro. E sinto que possa ter sido um bocadinho isso que alguns colegas não me receberam muito bem. E eu sentia muito triste naquele início, muito triste. Chorava muito e pensava, meu Deus, eu preciso de alguma coisa para escapar daqui. E foi nessa altura que até fiz sessões de coaching. Me tinha dito que eu precisava de alguém que me ajudasse a refletir sobre a minha própria vida. Nessa altura recorri a umas sessões de coaching e tinha assim algumas coisas que eu gostava de fazer. A fotografia era uma delas. E tinha outras, por exemplo, conselheira de amamentação, tudo assim ligado, Já lá ligado está. À pediatria ou à obstetrícia. Exatamente, está tudo assim dentro desse... E crianças pequeninas. Isso mesmo. E senti que, pronto, com essas sessões eu acabei por ser eu própria a refletir, não é porque ninguém ia refletir por mim, nem tomar decisões por mim, mas acabei por perceber um bocadinho que o caminho que eu queria seguir, ok, através de muita reflexão, eu já desconfiava, já queria a fotografia, mas acabei por ter mais certeza e aquilo me... a criar um compromisso maior em avançar com aquele meu sonho. Precisaste de alguém para te guiar os pensamentos, não é? Sim. E foi importante mesmo. Foi muito importante. E hoje em dia eu costumo dizer que a minha passagem pelo IPO foi muito boa, porque se eu não tivesse sofrido o que sofri no início, se não tivesse colegas minhas que fossem horríveis comigo, Acredito. que foram, se não fossem essas pessoas,
eu se calhar não tinha sentido necessidade de sair de lá, não é? Não tinha necessidade de ter ido buscar outro caminho. Eu tinha aqui essa frase entre aspas que já me tinhas dito: se não fosse a minha passagem pelo IPO, ia dizer isso, se não fosse a minha passagem pelo IPO, talvez o meu projeto de fotografia não existisse. Exatamente. Eu não sabia porquê, ia-te perguntar porquê, mas agora já estou a perceber que se calhar esse mal-estar todo sim, tu sim, sentiste. Sim. Eu no IPO, quando entrei, tímida, reservada, e a sentir que não estava a ser muito bem integrada, bem aceite por alguns elementos da equipa, eu nos 6 anos que trabalhei lá, eu sinto que nunca consegui ser totalmente eu, porque estava sempre um bocadinho reservada em relação a certas pessoas. Por isso foi algo que mesmo ao longo de 6 anos nunca mudou. E por isso digo, todos esses momentos menos bons para mim, que todas as vezes que eu chorei, todas as vezes que eu quis despedir-me do IPO, todas as vezes que eu não me sentia bem lá dentro, foram muito importantes para o meu crescimento, tanto pessoal, porque uma pessoa também aprende a lidar na vida com essas frustrações, e mesmo a nível profissional, porque se não fosse isso, eu não tinha sentido a necessidade de uma escapatória, não é? E a fotografia, mesmo nesse momento, surgiu como um hobby, uma necessidade de escapar um bocadinho à realidade e abstrair-me daquilo que estava a acontecer comigo lá dentro. Eu não sabia que isso iria vir a ser um trabalho, não é? Assim, uma coisa séria. Mas é mesmo isso. Eu acho que há males que vêm por bem e o IPO é perfeitamente... lá, se sentisses bem, pronto, fosses bem integrado, ok, hoje provavelmente ainda podias trabalhar lá. Exatamente, é assim como eu digo... Minimamente bem, não vou dizer muito bem, mas podias estar minimamente bem, se calhar ainda estavas lá. Sim, não digo que não, não digo que não. Contribuiu para... Sim, eu acredito muito... O destino? Acredito que nós temos um caminho a fazer e que às vezes para chegarmos a determinada estrada, digamos assim, se nós não tivermos a visão de chegar lá, ok, vamos andar por algumas coisas, mas que nos vão levar lá. E o IPO foi mesmo isso, foi uma forma de eu refletir, de parar, de pensar e dizer, ok, não é isto que eu quero para mim, é aquilo. E e quando me vejo agora a ser fotógrafa de recém-nascidos, eu sinto que é mesmo aqui que eu tenho que estar, que cheguei ao sítio que era suposto eu estar, porque não há nada que eu me veja, outra coisa que eu me veja a fazer, não há nada que eu olhe e diga assim, quem me dera ser isto, quem me dera ser aquilo. Não, eu sinto que estou no sítio certo mesmo. Mesmo dentro da enfermagem, se tivesse ido trabalhar para uma maternidade ou assim, ok, eu acho que ia ser feliz, porque era a área que me tinha motivado a escolher a enfermagem, mas eu acho que ainda sou mais feliz dentro da fotografia, ligada com os bebés, às grávidas, mas eu estou... isto para mim nem é um trabalho, é uma diversão. Eu entusiasmo-me imenso naquilo e penso assim, meu Deus, eu sou mesmo uma sortuda, sou mesmo uma privilegiada. O que tu mais gostas de fazer, pagam-te para isso. Exatamente, exatamente. E o dinheiro que me pagam é uma consequência. Claro que eu trabalho para receber dinheiro, não é? Como toda a gente. Mas o dinheiro acaba por ser uma consequência boa, porque para mim o maior objetivo dentro de uma sessão é mesmo ver o cliente satisfeito, ver a alegria do cliente com as fotografias, sentir que tem ali aquela recordação e ok, eu fiz isto, adorei fazer isto, o cliente também adorou que eu lhe tivesse feito isto e agora recebendo dinheiro, ok. É assim aquela consequência que existe, bom. Também é necessário, não é? Obviamente. Toda a gente pedia fotografias, meia hora fiz uma sessão, não é? Tinha que ser filtrado também. Mas é mesmo aquela coisa que eu faço e sem pensar, eu vou ter uma sessão. Sem sacrifício. Eu vou ter que editar. Não, eu adoro. E mesmo tendo uma sobrecarga imensa de trabalho, que não me dá tempo para fazer outras coisas, às vezes que eu também gostava de fazer a título pessoal, mas não me incomoda. Eu gostava que o dia tivesse mais horas, não para... como é que eu ia dizer isto? Ok, para eu ter tempo para descansar, mas não para retirar aquele tempo que eu tenho dedicado. Exatamente. Acrescentar ao tempo exatamente. Tempo de casa, de família. É isso. Se o dia tivesse 30 horas, tinhas estava ótimo. Passavas 12 de trabalho para 8. Exatamente. Sim, até porque depois eu tenho aquele problema que é não saber dizer que não. E depois quando me pedem sim, esse tipo de sessões em cima da hora, essas coisas todas, não é? Que acontece muito. Tens disponibilidade para ação de recém-nascido, ok, qual é a data prevista de parto? O bebê já tem 15 dias, ok. É um bocado difícil. Mas também não consegues inserir na tua agenda, não é? Se já tiveres dias cheios. Eu até porque as pessoas se calhar acham que é aquela horita ali só. Eu compreendo, não é? Porque estão focados no bebê, depois lembram-se, olha, já agora podemos fazer uma sessão, não é? Amanhã, vamos ligar para lá ver se amanhã dá para fazer uma sessão. Mas há pessoas que não têm mesmo noção de como é que isto funciona, não as critico porque é algo que se calhar eu antes de ser fotógrafa também não ia ter noção, não é? Mas acontece muito isso e depois uma pessoa tenta fazer uma ginástica na agenda
e às vezes consegue, outras vezes não tem mesmo forma de conseguir, e depois temos que dizer que não, custa-me um bocadinho dizer que não, mas também é preciso, não é? Tem que ser. Porque nesta área, principalmente eu, não sei, sei que todos, a maior parte dos fotógrafos trabalham sempre com a agenda uns bons meses à frente, mas, bem, eu até setembro mais ou menos já... Não, tenho vagas, mas já, bem já composta, está tens a bem agenda assim bem encaminhado, composta, não é? tens tudo. As pessoas, pronto, eu digo sempre, marquem com bastante antecedência, porque é muito E eu já importante vi para isso garantir algumas vaga. vezes no teu. Até por isso é que falo nisso, no teu Instagram já vi algumas vezes tu a pôr stories ou posts, agora não me recordo, mas a pedir para as pessoas Sim, marcarem com antecedência. tentarem ter alguma antecedência, Sim. porque depois é complicado, pedem em cima da hora E não depois, dá. quando eu não sei dizer que não, o que é que acontece? Ok, vou fazer, mas vou atrasar mais o meu trabalho, Mas não é? que depois é aquela sessão, é a edição, é as Exatamente. edições que tens para trás, Exatamente. é o dia se calhar trabalhavas até às 8, vais estar até às 9h30, 10. Não, mais. Acontece, pois. Mais. Acontece esticares o dia no É. Pois. Quer dizer, na edição, porque eu edito em casa e muitas vezes dou por mim meia-noite e ainda estou a editar. Mas há pessoas que não têm bem noção disso. Sim, não têm bem noção muito disso. tempo, consome E muito depois tempo. dizem, E é exigente, é um trabalho que é exigente. Sim, porque assim, pode haver quem consiga editar em pouco tempo, mas eu não. Eu demoro-me tempo porque eu gosto de ver as coisas ali direitinhas e depois faço uma coisa, mas depois vou ver, ainda posso melhorar um bocadinho. E então, às vezes, em pequenos pormenores. Eu também acho que a ideia que eu tenho, a fotografia de recém-nascido exige uma edição mais trabalhosa do que outra coisa qualquer. Por exemplo, casamentos ou até nas grávidas. Tu fazes junção de fotografias, não é? Sim, na posição do sapinho, que o bebê tem uma mão em cima, isso exige mesmo. ali uma mistura das imagens para que não se perceba Isso. que foi misturado. Acho que aí é o dobro quase do trabalho, porque estás a fazer mais um processo em cima de um processo que já é complicado, que é editar a cor, a composição, tudo, a exposição. Tens Sim. mais essa preocupação, por isso demoras muito tempo na edição de recém-nascido. Sim, demora muito tempo e depois há aquela ideia do bebê ter a pele perfeita, mas não tem a pele Depois tens de perfeita. corrigir quase às vezes borbulhinha a borbulhinha, não é? E aquilo é assim Dá muito trabalho. bem exigente. É. Mas nas grávidas também demora muito, porque as grávidas querem ser perfeitas, não é? Grávidas gostam, E exatamente. eu quero que elas tenham um corpo perfeito, porque muitas vezes dizem assim: eu adoro o seu trabalho, mas eu não sou assim tão jeitosa como as suas grávidas. Eu digo: todas as grávidas são jeitosas. Claro que eu não vou descaracterizar ninguém, Claro. mas dá sempre ali um jeitinho, não é? Porque também, se não fosse para esse o objetivo da fotografia de estudo, fazemos umas selfies em casa e estava feito, não é? Feito. Mas se queremos uma fotografia mais artística, mais compostinha, não é? Pronto, vamos também tornear ali um bocadinho o corpo, dar ali um jeitinho à pele, essas coisas todas, que qualquer uma se vai sentir mais. Que o teu trabalho final Claro. depois fica mais bonito e o cliente gosta mais de se ver também, não é? Claro, exatamente. Mas é embelezar mais a beleza que já existe Sim, na grávida, sim, não é? Mas sim, demora muito tempo na edição também. Mas é um trabalho muito exigente. Mas apesar disso, lá está, é aquilo que eu digo, é exigente, mas eu gosto de fazer, gosto mesmo de fazer e sinto-me realizada. Não me custa nada. Se comparares isso ao teu trabalho no hospital, no IPO, Não se compara, é do 8 para 80. não se compara. Uma pessoa ganha sanidade mental. Ganhaste anos de vida. Ganhei anos de vida. Ganhaste Ou de vida. melhor, Nem não só- perdi tantos anos de vida se continuasse lá no Eu IPO. estou a ver que nem é só por teres deixado de fazer noites e trabalhar nas festas e nos fins de semana e essas coisas todas, é mesmo pelo a parte devias te sentir muito, sei lá, imagino eu, muito sozinha lá, muito desamparada. É assim, ao longo dos 6 anos, pronto, eu também fui criando mais ligações com umas pessoas, não é? Embora algumas nunca senti assim grande ligação na equipa, mas há sempre umas com que nos identificávamos por nos identificar mais e sentir-nos bem com essas pessoas. Mas, independentemente da equipa, o trabalho é muito desgastante e depois é aquela coisa. Há turnos que são calmos, mas há turnos em que temos 5 doentes atribuídos, não é? Numa manhã, dar banhos a todos, um está a morrer, o outro está cheio de dores, o outro está a vomitar, o outro está com hemorragia. Nós temos que definir prioridades muito rápido, o que é que vamos fazer primeiro, o que é que vamos a este, vamos àquele, e acaba por ser muito estressante para nós, não é? Porque nós temos que chegar a todos, mas não conseguimos chegar a todos ao mesmo tempo. E isso é muito estressante para E há nós. de ser pior até depois quando vais embora, quando o turno estás ali a quente, a decidir tudo com a adrenalina, depois quando estás a ir embora é que estás a pensar Sim. será que fiz bem, devia ter ido a este, devia ter ido àquele, será que priorizei bem, que tratei bem como podia. Sim. E isso também mexe com a parte emocional. Exatamente, por muito que tínhamos que criar uma barreira entre a Sofia enfermeira e a Sofia quando sai do Não IPO, dá. Eu acho que não dá. Não dá. E o mais difícil ainda de criar essa barreira é quando temos doentes praticamente da nossa idade, jovens que estão lá todas as semanas a fazer quimioterapia durante meses a fio e depois chegam lá já não para fazer quimioterapia, mas já
cuidados de conforto. Exatamente. E nós vemos muita gente a morrer da nossa idade, pessoas que tiveram lá vários meses internados a fazer tratamentos e isso acaba por mexer um bocadinho connosco, não é? E depois ficamos a pensar, meu Deus, porque é ele, não é? Porque é que foi assim? Uma pessoa que... E às vezes também te revês nisso, não é? Porque é ele e não eu a seguir, Sim, ou alguém que eu conheço, ou alguém que eu gosto, não é? Exatamente, e já porque para ele e não os meus, alguém dos meus, não é? É isso mesmo, porque depois eu que sempre fui uma pessoa super tranquila, comecei a ficar um bocado hipocondríaca. Eu tenho exatamente esse mesmo problema. Nunca tive stress nenhum, problema nenhum, desde que comecei a saber de saúde, a lidar com saúde, a saber o que é que um sinal, um sintoma, uma dor pode ser, acaba por jogar muito contra nós. E para nós e para os nossos também. Exatamente. Com certeza com os teus filhos, qualquer não, eu tenho histórias engraçadas. Não é? Que não era nada de especial e que tu sabias que não era nada de especial, mas já estavas a fazer o filme à frente. É verdade. Podia ser. E eu sempre fui muito, muito relaxada. Joga contra nós, a informação que temos. Sim. Às vezes ignorante é bom, não é? Exatamente, ignorância é felicidade. É verdade. E no caso da saúde é mesmo. É o exemplo perfeito. Eu comecei a ficar hipocondríaca, a achar que tinha sintomas, já estava a achar que tinha um cancro disto ou daquilo. Inclusive, uma vez o meu filho mais novo tinha as pernas pisadas, não é? 5 anos, é normal na escola. Já estavas a ver problemas de plaquetas, coagulação, medula. Eu pensei, ele tem uma leucemia. Pois. Foi logo o meu primeiro pensamento que veio à cabeça. Ele tem uma leucemia. Tirei fotografias. Nos dias seguintes, estive 2 dias em Lisboa até num evento da fotografia e liguei à minha filha mais velha, estávamos a falar e disse: Clarinha, tira uma foto às pernas do teu irmão só para eu ver como é que estão. E ela: porquê, mãe? Não. Comparar, só para comparar. Só para ver como é que estão. Que ele pisa-se todo na escola, assim, a desvalorizar aquilo, mas não. Eu cá dentro estava mesmo convencida que o miúdo já tinha ali uma doença. Estavas em agonia mesmo. E isso é horrível, porque há pessoas que ignoram sintomas e nós inventamos sintomas. Ou se, não inventamos, mas complicamos. Intensificamos tudo, não é? E coitado do rapaz, pronto, foram umas novas negras, aquilo passou, tudo na boa, mas eu já estava ali a achar que... Mas pronto, e isso é a parte pior, porque isso também trazemos para o nosso lado pessoal, não é? Pois. Não fica lá. E joga contra nós. É mesmo isso, eu acho que a ignorância nesse aspecto... E mesmo na família, qualquer sintoma que alguém tem... Qualquer pessoa que aparece com... Por exemplo, eu trabalhei nas doenças infecciosas. Entravam muitos doentes com uma febre para estudo, que não sabia bem a origem, e uns gânglios na virilha, uns gânglios na axila ou no pescoço, e era leucemia, era um linfoma, era uma coisa quase sempre ia dar. Então qualquer coisa que aparece, um papinho qualquer, um quisto, aquilo, que não é nada, às vezes um dente inflamado ou uma coisa, um pelo encravado, já ficas logo com aquele... Verdade. Será que vai ser? Será que não vai ser? E era melhor não sabermos. É verdade. Inclusive, eu senti uma vez aqui um papo no pescoço e fui lá ao médico da medicina de trabalho do IPO e estava a dizer, eu acho que tenho que fazer aqui algum exame porque tenho aqui um papo. Ele olhou para mim e disse, tem certeza? Quem procura acha. E eu fiquei a pensar, às vezes mais vale... Nem procurar, não ligar. Deixar a vida andar e ok, não vamos desvalorizar coisas que sejam importantes, mas às vezes não vamos implicar com pequenas coisas que, não é? E deixar acontecer. É isso. Não aproveitas nada, não é? Estás sempre com medo de alguma coisa. Sim, mas eu já estava assim numa fase da minha vida. Já estava assim nessa fase. Eu sinto a mesma coisa. Qualquer sintoma, uma constipação que se prolonga mais tempo, qualquer suposto, já sabe que é um problema imunitário de base, uma coisa que está aqui a... E é que depois vemos, pelo menos no IPO, havia cancros que surgiam de formas tão estúpidas, digamos assim, porque de uma coisa que parece nada, meu Deus, era um cancro. E depois uma pessoa lá está, fica a pensar nessas coisas e traz isso para nós. Porque é que quando tens uma coisinha de nada, ou alguém da tua família, ou próximo, porque é que não há de ser também, não é? Exatamente. Queres logo fazer os exames todos, queres logo que seja visto. Eu acredito muito que o nosso pensamento, e também vi isso muitas vezes no IPO, mas eu acredito muito que o nosso pensamento vai influenciar a nossa vida. E eu evito ao máximo pensar nessas coisas, porque depois eu penso, ok, se tu pensar nisso, isto vai-te acontecer. Não é? Então eu penso, não posso pensar. É pior. Pronto, e a meditação é boa, não é? Porque às vezes quando dizemos não querer pensar é quando pensamos mais. Mas pronto, depois também me dediquei uma fase da minha vida à meditação e numa fase inicial que uma pessoa ainda se enerva mais com aquilo porque quer acalmar e não acalma. Mas a longo prazo aquilo vai dando resultados. Isso não tenho feito por falta de tempo. Okay. Mas gostavas de fazer, não fazes, mas gostavas de fazer. Sim, mas gostava muito de voltar. E vou voltar a fazer, então só reorganizar aqui novamente. Sim. Gostei muito de fazer isso porque realmente eu sentia que conseguia relaxar.
E mesmo a respiração, que parece uma coisa tão banal, mas quando estamos numa situação de maior stress, e mesmo agora, qualquer coisa na vida, não é? Uma situação que nos causa maior stress, ansiedade, ok, basta respirarmos fundo e as coisas acabam por, a intensidade daquele problema acaba por diminuir imenso, ok? O que era um problemão, ok, é sim uma Só com uma situaçãozita só. técnica simples de controlar a respiração, Exatamente. consegues logo diminuir Exatamente. o impacto de um problema externo. Sim. Parece uma coisa assim muito básica, muito banal, Não acho que mas seja faz também. muito sentido. Nós, por exemplo, eu sou da reabilitação, na cinesioterapia, o tratamento, a intervenção base num problema respiratório, no doente com atelectasias ou qualquer coisa, mesmo o cancro do pulmão, é educar a respiração, dissociação dos tempos respiratórios, a respiração diafragmática, e só isso tem impacto na dilatação do pulmão, o tempo em que se inspira e o tempo em que se expira faz diferença, depois em termos de ácido base, em termos de níveis de oxigênio, de dióxido de carbono, só isso às vezes é suficiente para provocar uma qualidade de vida melhor às pessoas, por isso efetivamente controlar a respiração e depois é que controlamos a respiração e todo o corpo vai atrás disso. Exatamente, Acho eu nunca fiz meditação, sim, mas é um bocadinho por aí. Todo o corpo vai atrás dessa calma. E acabamos por sentir uma calma, uma paz que parece impossível de sentir no stress que levamos no dia a dia, porque hoje em dia todas as pessoas são estressadas. Sim. Nós vivemos num mundo estressado, não é? Mundo estressado. Basta-nos sair de casa, apanhamos trânsito e ficamos logo em stress, porque já acordamos mais tarde e agora apanhamos trânsito e não sei o que mais. Portanto, todos nós começamos o dia logo em stress. Mas mesmo assim, é incrível como com a informação que há, mesmo a nível de meditação, respiração, as pessoas não levam isso a sério, sabem dessa informação, nem sequer querem saber, ignoram, desvalorizam. Mas se todos experimentássemos isso... Ainda há muito preconceito ainda também. Sim, nem só ir ao psiquiatra, mas tudo o que tem a ver com a parte de mindfulness, do bem-estar, do meditação, coaching, fazer terapia cognitivo-comportamental, ir ao psicólogo, falar, desabafar. Porque cada vez ouvimos falar mais nisso e há pessoas que acham que isso são modas e então dizem, isso é uma moda. É uma moda. Mas se eles experimentassem fazer, ok. E vissem os resultados. Pois, só que o problema é que a maioria das pessoas experimenta uma, duas vezes, ok, não sentiu resultados, ok, isto não presta, e começam a falar mal daquilo. E não dão oportunidade para aquilo realmente fazer efeito, porque aquilo não é uma ou duas vezes que se faz e que se já fica em modo zero, não é? Não, aquilo é uma coisa que requer trabalho, que requer disciplina, não é? E as pessoas acabam por desistir. Requer dedicação, também requer que acredites naquilo, não é? Exatamente, sim. Se estiveres com o espírito de não, isto não faz nada, venho aqui só ver o que é que... Não vais conseguir relaxar, não vais conseguir aproveitar nem fazer meditação, acho eu. Sim, exatamente. Nesse estado zen não consegues atingir isso. Sim, não, mas eu acho que a meditação é muito importante e se não conseguimos ir pela meditação, ok, que se vá para outro lado qualquer, seja correr, qualquer coisa que nos alivie a cabeça, não é? Porque correr também ajuda a pensar noutras coisas, mas qualquer atividade que também seja boa para a nossa saúde mental, porque hoje em dia acho que ainda não nos preocupamos muito, embora cada vez se fale mais nisso, mas ainda desvalorizamos um bocadinho a saúde mental, não é? E isso está tudo interligado. Parece que é sempre um problema para os outros. E quando é connosco, vou dar mais um mês a ver se passa. Sim, e lá está, as pessoas aceitam que vivem num mundo estressado e é normal, é tudo normal, não é? Aceitam a insatisfação, aceitam o stress, aceitam as sobrecargas de trabalho, aceitam más condições de trabalho e acabam por viver nisso. E se podemos pôr a culpa nos outros, melhor ainda, não é? Porque nós somos umas vítimas, mas pronto. Somos vítimas da sociedade em que estamos. Exato. Ainda és enfermeira? É assim, ainda me considero enfermeira, ou vá... Sou licenciada em enfermagem e de ser sempre enfermeira. Só nesse sentido. Porque não é uma coisa que me queira voltar a ver. Não quero voltar a exercer a enfermagem. Não quero. Não quero pelas condições, por tudo que já passei, que sei que é exigente de uma forma que nos prejudica de outras formas, não é? Vamos bater outra vez à saúde mental. Exatamente. Não é? Pronto, não é uma coisa... Aliás, eu agora quero ser fotógrafa para sempre, não é para o resto da minha vida. Mas ser enfermeira não é uma coisa que me passe pela cabeça, nem quero imaginar voltar a ser. Voltar a exercer a enfermagem, não quero. Nem no IPO, nem em lado nenhum. E achas que o facto de seres enfermeira ou de teres o conhecimento da enfermagem ajuda-te no cuidado com o bebé, por exemplo, a forma de pegar, a forma de vestir, já tens de base outra maneira, sabes dar banho, sabes? Sim. Já trataste de acamados muito maiores, mais pesados. Sim. É diferente do que uma pessoa que não é enfermeira, não é? Sim, o facto de teres esse cuidado, por exemplo,
mesmo com o controle da infecção, não é? De tudo, de estás de máscara, não respirar para cima dele. É diferente com o conhecimento que tens da enfermagem. Exatamente. Isso é outra vantagem de ser enfermeira, confesso, que é toda a experiência que a profissão me trouxe para esta área, toda a noção, não é? Porque além dos cuidados que temos que ter com o bebê, e é o que eu costumo dizer, que é os pais que vão lá, por exemplo, fotografias de recém-nascido, os pais vão lá porque querem fotografias bonitas do filho, não é? Mas acima de tudo, o que eles querem sentir naquele momento em que lá estão é a segurança do bebê, o conforto do bebê. Tem que confiar em ti. Isso tem que ser a prioridade. Confiar para te entregar o bebê. Exatamente. Isso tem que ser a prioridade. Se calhar seres enfermeira, dá-lhes outra... Sim, eu sinto isso. Outro descanso. Ok, está com a enfermeira, está bem. Ela sabe bem. Exatamente. Eu sinto que o facto de ser enfermeira que é uma mais-valia muito grande para quem... É um dos motivos até que muita gente me escolhe também, focado nisso, ser enfermeira. O facto de eu ser mãe também acaba por ser uma ajuda para mim, porque já passei por essa experiência de lidar com bebés. E eu acho que isso, sem dúvida alguma, que é uma mais-valia para mim. Principalmente na altura que estávamos com a pandemia, depois das coisas terem começado a reorganizar-se. Sim, havia muito medo de exatamente. ter eu outra sentia pessoa muito perto isso. E se calhar confia-se mais, a enfermeira tem cuidados de proteção, de controle de infecção, de tudo. Eu sentia muito isso, mesmo as pessoas às vezes a perguntar, enfermeira, não sei o quê, sentia muito que valorizavam essa parte. E mesmo nas sessões é engraçado, porque às vezes fazem perguntas. Olha, já agora, eu sei que você também é enfermeira. Você pode me ver aqui um cordãozinho umbilical, acha que isso está a cicatrizar bem, não sei o quê. Olha, aqui o olhinho está assim um bocadinho, assim colado. Está um bocado vermelho, tem ali umas pintinhas, será que é normal? Olha, esta manchinha aqui é normal. Olha, está assim com arminhas um bocadinho assim, então fazes uma sessão com consulta de enfermagem. É um bocadinho isso. Pediátricas e psiquiátrica. Exato. Às vezes é um bocadinho isso. Incluída na... Psiquiátrica também, porque também acabas de ser psicólogo, psiquiatra. Não é? Às vezes aquela depressão pós-parto. E não logo naqueles primeiros dias, não é? Mas às vezes já vêm assim muito abatidas e uma pessoa também tem que dar aquela força, não é? A privação de sono, sem dúvida, é terrível, é terrível. Como uma mãe pode, uma mãe e um pai, não é? Sim, podem ter... isso é verdade. Eu costumo dizer nas sessões da recém-nascida, digo, agora hoje é o vosso dia de folga, hoje ele está por minha conta. É assim, nem sempre é fácil, não é? Porque às vezes há aqueles bebés que têm mais necessidade de mamar e a mãe tem que estar disponível. Mas não é igual, ela tem que estar ali sempre em cima dela. E às vezes tem pais que adormecem e para mim está tudo bem, está tudo ótimo e para mim até é um sinal que é sinal que confiam, é sinal que estão descansados e confiam em ti. Exatamente. É sinal que estão cansados primeiro. Também. E depois que estão descansados e que estão à vontade e confiam em ti. Exatamente. E isso também para mim é bom, porque eu sinto que, eles estão a confiar o bem mais precioso da vida deles, não é? Positivo que eles não te dizem, mas acaba por ser um reforço positivo para ti. Sim, mas sinto que isso da enfermagem me trouxe muitos benefícios na área da fotografia de recém-nascido. Inclusive, já dei formações a pessoas com mais experiência do que eu na área de recém-nascidos, e sinto que tem ainda um certo medo, um certo receio muito frágil, em certas coisas. Não é? Claro, claro, o bebê é frágil, mas também não é tão frágil como às vezes nós... Exatamente. Sim. Ok. Aliás, é muito mais maleável, muito mais resistente, flexível e tudo do que um adulto. Exatamente. Já... Sim. Agora, o importante, e mesmo noutras situações, por exemplo, temos que reconhecer se o bebê tem cólicas. Ok, se tem cólicas, o que é que nós vamos fazer agora para continuar a sessão? Se calhar tu já vês a cólica no primeiro sinal ou na cara dele, já sabes que é uma já cólica. Dá para perceber às vezes alguns pais nem estão... Exatamente, quando eles esticam muitas pernas, quando eles gritam, que ele nem a chorar, é gritar, gritam, esticam as pernas, e depois às vezes eu faço-lhes a massagem, colho as perninhas, e eles, quando vejo que eles estão a aliviar naquela posição, ok, isto são cólicas. Mesmo, por exemplo, um bebê que eu costumo perguntar aos pais se eles costumam bolsar, porque se bolsar depois de mamar eu não vou deitar, vou mantê-lo mais na vertical, nem faço logo as fotografias com os pais, mas tenho assim certos truques, digamos assim, que não são truques, mas são conhecimentos, não é? Já sabes o que é que vai acontecer. Exatamente. A experiência dá-te esse know-how que depois usas a teu favor. Exato, e tento sempre fazer com que vamos fazer fotografias, mas isto tem uma lógica de estar a ser feito assim, não é? Ok, se é um bebê com cólicas, vamos fazer assim. Se é um bebê que costuma bolsar, vamos fazer desta forma. Se é um bebê que gosta mais de colo, ok, vamos fazer as fotografias com os pais enquanto ele ainda não está a dormir bem, que é para ele se ir sentindo mais seguro. Chegar e tudo. E então ter essa capacidade de perceber, reconhecer ali o bebê para ver a direção que vamos tomar, acaba por ser muito importante, não é? Não é só fotografar, é perceber o que vamos fazer primeiro. Muita coisa ao mesmo tempo. E tiras uma parte positiva na enfermagem, nunca aprendeste para sem agora. Dúvida. Sim, exatamente. O que houve de mau e as condições, isso tudo negativo. Tudo é uma aprendizagem, lá, não é? Exatamente, mas o que ficou ajuda. Exatamente. E o facto de ser mãe também me ajudou bastante. Também ajuda, sim, também acho que sim. No meu caso também acho que ser pai também ajudou bastante na forma
de cuidar de bebés. Eu tinha um medo enorme e agora Claro, normal, e depois agora é começámos normal. a sentir-nos Sim. mais à vontade, a perceber Pego em que aquilo não é qualquer assim bebé, tão. sim, Não sem é? problema, sem Claro. problema nenhum. Agora só pronto, uma última pergunta Sim. para terminar, que faço sempre, que é o que é que tu dirias hoje à Sofia, sabendo o que sabes hoje, à Sofia de 18 anos, suponho eu, que entraste na enfermagem Tinha 17 e ia Então, fazer 18. o que é que dirias hoje a essa Sofia se pudesses mandar-lhe um bilhete, uma carta? Dizia alguma coisa? para acreditar sempre em mim, sempre, 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 e nunca desistir dos meus sonhos, porque mesmo agora ter saído da enfermagem, eu sentia medo até pela reação dos meus pais e isso, não é? E uma pessoa às vezes prende-se nesses bloqueios que nós próprios criamos. Questão social também, não é? Exatamente, bloqueamos, nós próprios temos bloqueios e não avançamos para certos sonhos porque temos medo que os outros vão pensar, o que é que vão dizer, o que é que vão achar, e isso impede-nos de muitas vezes seguir os nossos sonhos. E eu acho que o facto de ter tido a coragem, a determinação de sair do IPO e encarar toda a gente que se calhar dizia, Sofia, não faças isso. Sim. Eu acho que isso foi liberdade para mim. Todos errados. Exato, e sinto-me livre, não é? Porque, ok, eu estou super bem, sinto-me super feliz e realizada. E então dizia essa Sofia para ela não ter medo de nada, não ter medo de nada, nem se arrepender de nada, fazer o que quer. Porque se eu não fosse neste momento a fazer o que eu quero, eu ainda estava no IPO frustrada. Não é? tinhas tido a coragem de tomar a decisão. Exatamente, só para não desiludir os pais, para não desiludir. O que é que a família vai pensar? Exatamente. Os vizinhos, a rua, o que é que vai dizer? E muitas vezes somos nós próprios que criamos os bloqueios, porque eu achava que os meus pais não iam aceitar bem, não é? Iam dizer, 4 anos a pagar um curso tão caro, para agora estás a largar um emprego que é certo por uma coisa que não é, não sabes. Mas não, eles apoiaram-me imenso. Ou seja, eu própria criei aquele bloqueio na minha cabeça, não é? De achar o que o outro ia achar. Eu acho que meus pais não vão aceitar bem. Que já ouviste falar do Sêneca? Ele dizia que nós sofremos muito mais na nossa cabeça do que na realidade. Sem dúvida, sem dúvida. Nós próprios criamos bloqueios. Ele fez-me lembrar isso que tu estás a dizer. Mas é mesmo isso. Pôr problemas vai complicar, não vai gostar, vai criticar, vai ser isto, vai ser... Exatamente. Depois se calhar não é nada. Exatamente. Vamos voltar à questão do complicómetro, dos sinais e sintomas. Estamos na nossa cabeça a sofrer, já molassemia, uma coisa esquisita. Sim. E afinal é verdade, nós próprios complicamos. E por isso é mesmo, eu acho que o segredo para viver a vida é simplificar ao máximo. Simplificar. Nós todos somos iguais, estamos todos em pé de igualdade, não há ninguém superior, não há ninguém inferior, não temos que estar aqui a provar nada aos outros. Temos é que ser felizes com aquilo que nos faz feliz, não é? E ainda outro dia vi uma coisa, aqueles reels do Instagram, vou só contar aqui para terminar porque achei realmente que faz todo sentido, que era uma jovem, não é? A dizer assim, quem é que conhece, ou não, daqui a 100 anos, espera aí, deixa-me pensar que já não sei muito bem como é que era, mas era algo do género, o irmão do meu bisavô, quem é? Ninguém sabe. Ou seja, ele, independentemente do que o senhor tenha feito ou deixado de fazer, já ninguém conhece. Daqui a 100 anos ninguém vai saber quem nós somos. Ou seja, para que é que nós vamos estar aqui armados em especiais de corrida? Sim, quando vamos chegar para a história, não é? Quando ninguém quer saber de nós para nada. Daqui a 50 anos, 100 anos, ninguém sabe quem era a Sofia, quem era o Miguel, ninguém sabe quem éramos, não é? Por isso, porque é que vamos estar aqui armados em ai não, eu sou superior a isto Achamos e aquilo? Que somos mais especiais do que aquilo que somos. Não, e nós somos todos iguais, todos. E há pessoas que ainda se acham superiores aos outros, mas coitados, eu acho que é uma frustração na cabeça deles ainda tentarem ter essa ideia, não é? Porque querem superiorizar-se, mas na verdade... Sentem-se inferiores. Exatamente. Necessidade, se calhar, de se exatamente. Por isso ninguém se para ninguém, somos todos iguais. Okay. Olha, Sofia, gostei muito de falar contigo. Igualmente, obrigado. Pela tua partilha. Sigam o trabalho, eu vou deixar o link da página dela do Instagram. Sigam o trabalho dela, tem fotografias lindíssimas e procurem, perguntem, que ela até setembro está quase cheia, mas ainda tem umas vagas. Mas... E depois de setembro ainda... Bem as de Natal, não. Quem estiver a pensar em engravidar ou quem tiver um bebê, aconselho vivamente. E olha, Sofia, tens a minha sincera admiração mesmo. Obrigada. Teres tomado essa decisão e foi também uma das razões que me fez pedir-te para vires cá para falar comigo, para partilhares isso. Porque se calhar é o que eu gostava de fazer e não tenho a coragem para fazer. É só desbloqueares. É isso, mas tens mesmo a minha admiração por isso. Obrigada. Muito obrigado. E o exemplo. Obrigada. Eu é que agradeço.